Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Queridos, nós poderíamos comprar as cadeiras, nós poderíamos, a gente vai lá, faz algumas vezes, tudo, mas nós entendemos o papel da igreja. A igreja somos nós, todos nós, e o Senhor, Ele quer nos ensinar a ter um coração grato, porque tudo que Ele fez com pessoas gratas, com coração gratos, pessoas que quiseram seguir e não só seguir. Você pode ver que no momento que Ele fez ali a separação, e aqueles que acharam que a fala dele foi um pouquinho dura, Ele falou, não precisa seguir. E ainda fala para os discípulos o que? Se para vocês isso está difícil, não precisa ir. E o que eles falam? Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida? Quando eu adoto uma cadeira e alguém se assenta nessa cadeira, eu faço parte disso. Quando eu convido alguém para vir à casa do Senhor, e esse alguém é curado, é liberto, você faz parte disso. Há algo que vai na tua coroa. Não lembro se foi um louvor ou alguém que ministrou falando das coroas, mas acho que foi um louvor, que nós jogaremos no final de tudo as coroas diante do Senhor. Tudo aquilo que nós achamos que nós fomos bons, porque bom é o Pai, não tem nada que nós vamos fazer que a gente possa dizer assim, é bom. Nós, na misericórdia do Senhor, a gente olha um para os outros e fala, uau, Paulo, boa palavra. Mas é o Senhor, e é por Ele todas as coisas. Então faz parte dessa batalha junto conosco, porque nós estamos em guerra, que é tirar as pessoas das mãos do inimigo e trazer para as mãos de Deus, do único que pode curar, libertar toda e qualquer vida. Então nós estamos convidando vocês para fazer parte disso, e vocês vão sentir o alegrar do Senhor em fazer essa parte. Porque quem está com calor aí, ou é só eu? Tem alguém derretendo? Então nós vamos gastar as nossas energias, e nós vamos, em nome de Jesus, colocando o ar condicionado. E ainda não dá para a gente fazer todas as coisas, o ar, a cadeira, isso, e a gente está precisando de tudo para esse tempo. Mas aí o Senhor nos lembra que nós não estamos sós, vocês estão aí. Se o Senhor colocou você aí, é porque Ele confia em você, e sabe que você está aí porque o teu coração é grato a Ele, porque Ele te libertou. Eu estava ali atrás e o Senhor me lembrou. A primeira vez que o Senhor falou comigo, que eu sabia que era o Senhor, foi em Isaías. Abra comigo a Bíblia do Senhor aí, em Isaías 6. Nós vamos falar da palavra profética. Sempre quando o pastor traz no primeiro dia a palavra profética, ele pede para a gente vir e trazer novamente e falar. Sabe por quê? Porque é a palavra rema sobre a minha e a tua vida para esse ano de 2025. É aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, a tua vida para 2025. Está na palavra profética, e nós vamos esmiuçá-la, nós vamos falar um pouquinho dela. Então a palavra profética, o título dela, coloca aí: confessando a impureza e sendo tocado para algo maior. Quando eu confesso a minha impureza, o Senhor me coloca no lugar onde Ele tem para mim e para você. Quando nós abrimos o nosso coração e colocamos tudo diante do Senhor, Ele faz o restante. Então Isaías 6, do 1 ao 8, é a palavra profética. E o Senhor falou comigo em Isaías 54, foi a primeira vez. Um funcionário da minha mãe, nós temos uma loja, nós, é muita coisa, né? Minha mãe, meus pais têm uma loja em Cotia há uns 30 anos, acho que uns 30 anos. E tinha um funcionário há muito tempo atrás, que a mãe dele, isso é testemunho para nós, e aí eu vou dizer por que eu estou falando disso. A irmã dele foi até minha mãe e falou assim: meu irmão está destruído, está nas drogas, está nas bebidas, por causa de uma mulher que ela havia terminado com ele. Ela falou assim: a gente sempre encontra ele na sarjeta, a gente sempre encontra ele por aí. E ela falou para minha mãe assim: dá um emprego para ele. E minha mãe, num ato de fé, deu, porque era bebida, era drogas e era sarjeta. E aí ela deu para ele esse emprego. E foi ele que me alimentou. Foi ele que falou de Jesus para mim todos os dias. Todos os dias após um culto de domingo, na segunda ele falava para mim: Kelly, senta aqui.
Na quinta-feira, ele ia no culto, na sexta ele falava: senta aqui. E ele vinha e semeava sobre a minha vida a palavra do Senhor. E toda vez eu escutava, eu me achava jovem, eu estava jovem, e eu estava passeando pelo esse mundo, bebendo, fazendo e por aí, fazendo tudo aquilo que não agradava o Senhor. Mas ele vinha e sentava e falava de Jesus para mim. E porque ele semeou, hoje eu estou aqui para semear na tua vida. Porque ele olhou para mim e ele viu com os olhos de Cristo. Eu não sei quem são as pessoas que estão à tua volta, eu não sei quem tem sofrido do teu lado, mas olhe com os olhos de Cristo. Fale do amor de Cristo. Não olhe e fala: mas essa pessoa não tem jeito, porque isso é mentira de Satanás. Todos nós temos jeitos, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor que nos ama, é o amor dele, é a vontade dele, e por isso nós estamos alegres. E eu só estou aqui porque ele falou e semeou. Quem semeou na tua vida? Quanto tempo faz que você não liga para essa pessoa e agradece? Eu sempre falo: gente, eu preciso falar com ele. Eu não sei como é que ele está, mas eu preciso. E o Senhor me lembrou dele hoje. Então, quem é que semeou na tua vida? Você vai se levantar e você vai ligar para essa pessoa. Se o Senhor falar assim: compra um presente, doa, porque gente, não tem valor maior do que estar na presença do Senhor. Então lembre de quem falou de Cristo para você. Ponto e vírgula. Vamos lá. Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora, com esta brasa que toquei nos teus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse outras vidas que ouviram a tua voz, se não fossem as pessoas que o Senhor usou para nos tirar do meio do lamaçal da morte, nós não estaríamos aqui, Pai. Então nós declaramos nessa noite, no dia 5 de janeiro de 2025, que seja feita a tua vontade. Satanás, você foi anulado, você foi condenado, não tem mais poder sobre nossas vidas, porque nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Nós acreditamos naquilo que Deus fez por nós. Nós não acreditamos nas suas mentiras. Você pode bater retirada. A nossa casa é bendita, a nossa família é bendita, os nossos filhos são benditos, nossos casamentos são benditos, Pai. E nós não mais vamos deixar Satanás vir com as suas mentiras e engano. Nós batemos hoje, nós batemos nossos pés hoje e tiramos todo o pó daquilo
que Satanás tentou plantar, de toda mentira de Satanás. E nós nos rendemos, Pai, e nos colocamos diante de Ti. Vem e fala conosco, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você já parou para pensar? Será que nós já estamos vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas? Se hoje fosse o ponto final de Deus sobre a minha e a tua vida, hoje, no dia 5 de janeiro de 2025, hoje fosse um ponto final de Deus, será que estava tudo bom? Estava legal? É isso. Se Ele falasse para mim e para você assim: olha, a partir de hoje não tem novidade nenhuma, é isso, sou eu e você, será que nós estaríamos satisfeitos com isso? Será que nós compreenderíamos e entenderíamos que é por Ele e para Ele todas as coisas? Às vezes a gente fica tanto, meu Deus, eu tenho tantos planos. Às vezes, olha, eu cheguei numa fase no Natal, o Rafael falou algumas coisas para mim, estou de mal dele até desde aquele dia, a gente não está se falando mais. Às vezes eu lembro quando nós começamos a projetar a nossa casa. E projetando uma casa bonita, ela era bem bonita, no papel muito linda. Mas eu entrei numa crise tão grande, porque eu falei assim: se Jesus está voltando, por que é que eu vou me apegar a isso? Mas aí eu entrei num gelo pela minha casa, que aí só o Éder sonhava, aí só ele buscava. E aí eu falei para o Rafael assim: quando Jesus entrou na nossa vida, nós perdemos tudo. Tudo aquilo que não veio do Senhor pelas mãos dele, tudo aquilo que não era o projeto dele, Ele foi tirando. Só que, sabe de uma coisa? Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele precisa mudar algumas coisas. Nem sempre nós entendemos. Às vezes choramos, ficamos insatisfeitos, tristes. Mas é necessário mudar a nossa vida. Não dá para aceitar Jesus e manter a vida da mesma forma, viver da mesma forma, não tem como. Nós precisamos mudar, nosso coração precisa mudar, nossa visão precisa mudar. E hoje nós vamos falar disso, daquilo que a gente precisa mudar. E eu falei para o Rafael assim: nossa, como Deus mudou a vida de todos eles. Da minha mãe, uma casa linda, enorme, que eu falo para ela, não sei quantos filhos ela acha que ela tem. O meu irmão, uma casa enorme, sem filho nenhum, com 2 cachorros. São os filhos dele. Porque quando eu mandei no dia primeiro, ele estava viajando. Quando eu mandei nós sentados à mesa, brincando, comendo, ele perguntou para mim assim: e os meus filhos não estão participando? Estavam presos lá na casa dele. É o filho dele. A Karina e o Rafael estão projetando. O dia que chegou o projeto da casa dele, que é um projeto chique, né? Porque se você quer saber por quê, venha no dia 25. Dia 25, feriado em São Paulo. Quem trabalha em São Paulo tá tudo bem, viu? Tá feriado. Mas uma casa linda que quando ele abriu, eu lembro que eu trouxe, né? Tava lá na portaria, lembra? Precisei colocar no porta-mala. Aí vim com o negocinho, falei: o que será isso que o Rafael comprou? Era o projeto da casa. Que casa linda, enorme. Aí eu falei para ele assim: nossa, Deus mudou e deu uma casa maravilhosa para todos eles. Aí eu terminei a minha frase assim: exceto para mim. Eu comecei uma história. Eu comecei a buscar o Senhor. E todos eles prosperaram em algo. Sabe que é fácil ter? Gente, como é fácil ter? Quem tem o que é bom aí? Quem tem um carro bom e gosta do carro que tem? Levanta a mão. Ó, glória, só um corajoso? É bom. É muito bom, a gente ter tudo é muito bom. Mas quem assistiu The Chosen? A gente, aquela parte, eu sempre falo disso, já notaram? Eu nunca mudo, porque aquilo mexe comigo demais. Quando o Tiaguinho vai lá, perto de Jesus: Jesus,
O Senhor quer que a partir de hoje, nós de 2 em 2, vamos nas aldeias e fale que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura. Aí Jesus, isso. Aí ele vai de novo, pertinho de Jesus. Tá, mas eu não fui curada. Aliás, é ele. Eu não fui curado. E aí ele fala para ele, pois é, aqueles que foram curados, eles estão aí, estão no meio. Quem é que nunca foi curado? Mas é o que Deus quer, é ver aqueles que ainda não viram, mas permanece de pé, fiel até o dia da glória, até o dia da vitória. Eu não sei que dia que vai ser a minha vitória, mas eu estou de pé esperando. As minhas filhas ainda não foram curadas, mas eu estou de pé esperando. Desde há 20 anos eu espero pela cura delas. Há 20 anos eu espero aquilo que o Senhor tem, mas eu permaneço de pé. Satanás não vai me derrubar, porque Satanás me derrubou por 30 anos. 30 anos, até o dia que eu aceitei, que eu olhei e falei, acabou essa vida, eu aceito uma vida nova. E era com Jesus. Nós precisamos estar prontos para viver aquilo que Deus tem. E o que Ele tem pode ser que é te tirar de um meio, de um lugar, te tirar de algo que é muito bom para servir os dele, para fazer os dele. Sabe que Deus sabe quando nós vamos nos desviar? Ele sabe se uma casa vai me deixar tão confortável que eu não quero vir para a igreja. Ele sabe se um carro vai ser muito bom que eu vou querer ficar passeando. Ué, gente, qual o problema de eu passear? Ele sabe tudo, por isso que as nossas histórias são diferentes. A história de cada um de nós, Ele sabe como Ele pode agir com cada um de nós. Desviei da palavra, não era isso. Agora, guarda isso aí, porque eu não sei para quem que é que o Senhor está falando, porque não é essa palavra. Oh glórias, mas Deus é bom o tempo todo, e a gente precisa confiar naquilo que o Senhor tem. Então nós precisamos saber quem sou eu e quem é você no momento de dor, no momento de luta. Porque no ano que o rei Ezequias morreu, no ano que o povo estava em luto, triste pela morte, Isaías conseguiu olhar para o alto e sublime trono, aquele que estava sentado. Quem somos nós diante da dor? Quem somos nós diante dos constrangimentos? Quem somos nós diante de uma traição, diante de uma perda, de se perder tudo? De repente você não tem um seguro no carro, bateu o carro. Meu Deus, quem é você diante daquela situação? Como é que você vai tratar? Eu vi uma mulher esses dias falando que ela estava no trânsito e o farol parou, ela parou e o carro veio e bateu atrás. Na hora ela falou, meu Deus, o farol parou. E o cara veio, nossa, todo constrangido. E o Senhor falou para ela, foi o João que colocou, é só um para-choque. Isso é só um para-choque. É só um carro, é só uma casa, é só um para-choque, é só uma moto. Eu não sei o que você já perdeu nessa vida, mas lembre-se do que você ganhou e guarde aquilo que você ganhou até o fim, até que Ele venha. Vai mantendo isso, porque Isaías fez dessa forma. O rei, naquela época, quando um rei governava, o povo, ele se rendia diante do rei. As pessoas amavam o rei, elas serviam o rei, elas iam para batalhas e morriam felizes da vida por causa de um rei. E as pessoas estavam entristecidas. Como é que estão os nossos olhos diante das lutas e das situações? Porque às vezes a gente analisa a nossa volta e a gente observa que algumas pessoas não saem do lugar, mas outras prosperam, outras fluem, voam, conquistam, vivem os planos de Deus. E como é que ficam os teus olhos diante disso? Porque tem muitas pessoas que não conseguem se manter na igreja porque ela vê o ímpio prosperando e ela não. Ela vê as pessoas conquistando e ela não. Como é que estão os nossos olhos?
Os nossos olhos têm que estar igual de Isaías, diante daquela situação, diante da dor, diante do luto. Iniciou-se aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E nós, o que fazemos diante da dor, diante de uma situação? Como nós vamos enxergar as coisas mostra como nós vamos viver e onde nós vamos viver. Como nós vamos enxergar? Eu só me entristeço e me abato, ou eu continuo aguardando o dia e a hora que Ele vem? O dia e a hora que a promessa se cumpra. É isso que a gente precisa ver. Então nós precisamos ver com os olhos como os olhos de Isaías. No seu momento de incertezas que Isaías fez, ele recebe uma visão que transforma a sua realidade. Então quem foi o rei Uzias? Era qualquer rei? Não. Era um rei diferenciado. Ele reinou por 52 anos. Desde os 16, quando seu pai morreu, ele começou a reinar. E era um rei à frente da sua época. Em tudo, na agricultura, no armamento daqueles que lutavam. Ele era muito à frente, ele fazia além, ele ia muito além. Então as pessoas olhavam e viam que aquele rei, ele era bom. Ele era um rei bom, um rei diferenciado. Então só 52 anos ali, servindo. Então ele foi amado pelo povo, um rei justo, temente a Deus. Levou as suas maiores glórias depois de quem? De Salomão. Salomão foi o primeiro que fez, ele foi o segundo grande rei, que fez grandes coisas ali naquela época. Não foi uma pessoa qualquer, as pessoas o amavam. Foi um homem à frente de seu tempo que trouxe prosperidade ao reino de Judá. E o que quer dizer o nome dele? Em hebraico, Jeová é a minha força. Olha só. Então era um rei que tinha um nome: Jeová é a minha força. Começou o seu reinado temendo ao Senhor, mas o orgulho o derrubou. Por que o orgulho? Ele sabia que ele era um grande homem. Ele olhava e via tudo que ele tinha feito. Olha tudo que ele fez. Então ele conseguia olhar, e aquele orgulho começou a corrompê-lo. Tomou conta do seu coração, por quem ele se tornou, e quis entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor no lugar dos sacerdotes. Aquilo que só os sacerdotes podiam fazer na época. Ele entrou para oferecer. E os homens foram e falaram: não, rei, porque eles sabiam que diante do Senhor, o que aquilo queria ser, o peso que tinha aquela ação dele. Então eles começaram a tentar tirar ele. E ele: não, eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sei quem eu sou. E ali o orgulho começa a trazer esse ato de arrogância que usurpou a tarefa que era somente dos sacerdotes. E isso foi uma grave transgressão. Sabe o que aconteceu com ele? Porque ele se deixou levar pelo orgulho, até o fim da vida ficou leproso, ficou escondido, administrando tudo por trás. Porque você sabe que naquela época uma pessoa leprosa, ela tinha que ficar fora, ela não ficava no meio das pessoas. Então porque ele deixou o orgulho derrubá-lo, ele ficou leproso até o fim da sua vida. O rei Uzias achava que por ser rei ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que ele podia ter todo o dom, todo o domínio, e ele podia fazer o que ele quisesse. Precisava lutar contra o orgulho. Sabe por quê? Porque em Provérbios 16:18 fala assim: o orgulho precede a destruição, e a arrogância precede a queda. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus nos entregou dons maravilhosos. Deus nos usa para curar, Deus nos usa para orar por alguém, mudar algo, para destravar os olhos de alguém. E às vezes a gente pode ficar orgulhoso diante disso e falar: meu Deus, olha só, faço bem, ministro bem, canto bem, toco bem. Então nós precisamos tomar cuidado, porque tudo é para o Senhor. Nada do que Ele nos entregou foi para nós nos engrandecermos, e sim engrandecer a Ele.
ele não aceita outro. Sabia que aleluia é quando você se refere a Deus? Agora, se você fala aleluias, você se refere a muitos deuses. E ele é único. Nós precisamos tomar cuidado, porque é único. E às vezes o nosso ego, ele infla e a gente não consegue entender e compreender. E a gente deixa de viver aquilo que Deus tem. Porque Deus prometeu para nós, se a gente parar para pensar e a gente for nos analisar, Deus prometeu muita coisa para cada um de nós. Só que Ele não quer nos perder. E a gente não pode se perder diante do orgulho, diante daquilo que a gente acha, do nosso achismo. É o Senhor, e é por Ele que nós estamos aqui. As igrejas só existem porque nós estamos aqui para lembrar a todos que Jesus, Ele é único, Ele é verdadeiro, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos compreender isso. Então, precisamos lutar contra o orgulho. Agora, quem é Isaías? Viveu no reino de Judá durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 52 anos, passou por 4 reinados. Olha só, ele foi chamado para exercer seu ministério no ano que o rei Uzias morreu. Então o primeiro rei que ele começou a servir morreu. Então ele podia ali se abater, ele podia ali não entender. Mas o Senhor aproveitou aquela situação para curar a vida dele. E ali ele enxergar o que Deus tinha sobre a vida dele. Então assim inicia-se o seu chamado. No meio da dor e do luto, foi tocado para cumprir o seu chamado, que era ser profeta, que era falar em nome do Senhor. Então está aqui um ensino da palavra profética, que nós devemos confessar a impureza para nós sermos tocados para viver algo maior. Então ele confessa, a primeira coisa que ele fala no chamado dele é confessar a impureza dele. Os meus lábios são impuros. Você pode ver que quando a gente tem essa luta, e quando o Senhor me resgatou, Jesus, é que eu não conhecia essa parte, porque você não ia falar: Senhor, tem certeza? Os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Porque era da mesma forma na minha vida e na vida da minha família. Os nossos lábios eram impuros. Porque além de falar o palavrão, além de ser grosseiro, além de fazer todas as coisas, quando a gente não é grato ao Senhor, quando a gente fala ingratidão, quando a gente não entende porque a nossa vida está assim, o porquê, nossos lábios são impuros. Porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Eu e você só estamos de pé porque Ele, é por Ele. Nós só respiramos, e o diabo também só respira porque é o fôlego de vida do Senhor. Então a gente precisa professar, a gente precisa falar o que é impuro em nós a cada dia. A gente precisa confessar para o Senhor aquilo que é impuro a cada dia, para que nós possamos viver o que o Senhor tem. Então ele já começa iniciando confessando o seu pecado. Então quando somos chamados por Deus, precisamos nos aproximar dele e cumprir nosso chamado, independente da situação adversa, independente da situação de morte, independente da situação de falta, independente de qualquer situação. Se o Senhor nos chamou, é porque Ele sabe como é que essa situação da nossa vida vai se resolver. Ele sabe o amanhã, eu e você não. Para mim, eu posso estar preso no hoje e posso estar chorando, me lamentando do hoje, mas Ele sabe o amanhã. Se a gente analisar a nossa vida, quanto tempo, queridos, quantos tempos de repente você já analisou lá atrás, em momentos que você falou: eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir pagar uma conta, eu não vou conseguir ter. Quanto tempo nós não falamos isso? E essa situação foi resolvida e a gente nem lembra. Quantos momentos de dores essas situações foram resolvidas e nós nem lembramos mais delas? Porque o Senhor, quando nós confessamos tudo, Ele lança tudo no mar do esquecimento. Porque o Senhor tem algo novo sobre a minha e a tua vida, e nós precisamos acreditar nisso, naquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Então Isaías, ele era um homem de grande influência. Seu nome significa: o Senhor é a salvação.
Então ele profetizou durante um período de crises políticas e espirituais em Israel e em Judá. Ainda que o povo estava ali seguindo, tentando contra a vida dele, ele continuou profetizando, ele continuou falando, ele continuou acreditando quem era o Senhor. Então nós precisamos entender isso. Por mais que nós estamos nos sentindo ameaçados, inseguros, continue confiando em Deus. Continue confiando naquele que te tirou de todo lamaçal, de toda mentira, de todo engano. Continue confiando naquele que falou para você que vai ser diferente do teu amanhã. Nós precisamos confiar nisso. Então, enquanto as pessoas estavam de luto, enxergando a morte do rei, Isaías conseguia ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como você tem visto Deus sobre a minha e a tua vida? Como é que você tem visto? Como é que você tem enxergado Deus sobre a tua vida? O que você tem enxergado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças? Como é que você tem enxergado? Porque assim como ele estava no momento de luto, existia um momento de luto, mas ele preferiu olhar para o alto, que é de onde vem o socorro. No momento de dor, no momento de luto, continue olhando para o alto, que é de lá que vai vir o teu socorro. Continue olhando para aquele que prometeu. Continue professando a tua fé. Continue dizendo o que você crê. Continue declarando todas as coisas. Porque essa visão dele trouxe cura para a sua vida. Porque ele falou: ai de mim, estou perdido. Ele sabia que sem o Senhor nós somos perdidos. Ele sabia disso. Estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins, sabe os serafins que estavam lá, com duas asas fechando os olhos, com duas fechando ali o corpo, e com duas voando e declarando: santo, santo, santo. Quando ele confessa ali o seu pecado, quando ele confessa a sua dor, quando ele confessa, um desses serafins sai dali do meio da adoração e vem de encontro com Isaías com uma brasa e toca os lábios dele. Quando eu e você confessamos as nossas dores, as nossas impurezas, o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Não tem como continuar vivendo da mesma forma. Queridos, primeira semana de 2025, o que você já projetou para esse ano? O que você acredita que você vai viver esse ano? Porque se você continua com a mesma mentalidade de 2024, nada muda. Se você continua acreditando que não vai dar, eu não consigo, eu não enxergo, eu tenho medo, se você continua confessando isso, você não vive o novo. Nós precisamos acreditar. Falei no final ali, fui brincar com a Márcia, né, que fazia um tempo que a gente não se via, desde o ano passado. Meu pai brincou primeiro, né? Desde o ano passado que a gente não se via, porque ela viajou, foi ver a família. Então a gente brincando, ela falou para mim assim: eu assisti a palavra profética. Eu falei: ai, porque vai ser eu que vou ministrar. Aí você vem com aquele negócio assim: mas o Fred, né? É melhor o Fred. É melhor o Fred falar do que eu, né? Ai, vai ser. Aí veio o primeiro louvor. Como é que era o primeiro louvor? Porque eu sou lerda. Como é que era o primeiro louvor? Então, mas que devo seguir. Isso aí, Paulo, vai ser eu e você no louvor. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Então não importa, Fred. Fred é homem como eu. Foi chamado como eu. Foi tirado do lamaçal como eu. Eu fui da mesma forma. E o Senhor tem sobre a minha, a tua vida da mesma forma. O Senhor tem planos para nós. Só que a gente precisa enxergar diferente. A gente precisa acreditar diferente. A gente precisa desejar diferente.
Porque as pessoas só vão ser, porque tem muita gente, queridos. Deixa eu ver se não está aqui, né? Fui na academia, porque fazia tempo que eu não ia, né? Deu para notar, né? Deu para notar, peraí. Deu para notar, né? Fazia tempo, e o que eu fiz? Felicidade, comi feito doida. Comi como se não existisse o amanhã. E fazia tempo que eu não ia na academia. Aí fui eu e a Karina. Ah, gente, que come feito doido como se não existisse o amanhã. Aí tô eu e a Karina lá treinando e olhando o Rafael, coitado. Olha, oh, gente, deve estar bem cansado, né? E o Rafael lá, firme, firme. Mas eu já tentei trocar de parceria. Eu falei que eu não quero mais a Karina, eu quero o Rafael. Aí ele acabou comigo. Falou que não adianta nada eu ir lá pra academia treinar com ele e depois voltar e me matar na Coca-Cola, foi isso? Droga. Continuo com a parceria. Renovei os votos com a Coca-Cola para 2025. Oh, Jesus. Aí, oh, Jesus, me salva. Fui na casa da Lumara. Falaram para mim, me enganaram. Só para falar. Vem comer uma pizza aqui. Fui com a calça larga. Nem lembro que roupa eu fui, mas era larga. Fui preparada, porque eles sabem qual pizza eu gosto. Fui com as coisas bem largas, preparada. Aí eu olhei a mesa, até esqueci da pizza. Gente, a mesa ali, eu falei, gente, o que é isso? Nossa, olhando assim a mesa, olhando aqueles negócios, eu falei assim, gente, entradinha pra pizza. E o negócio na mesa assim, eu falei, gente, uma entrada pra pizza, como é que eu vou comer pizza? Aí de repente, não, a gente sempre come pizza. Não vai ser pizza, vai ser isso. Eu falei, nossa, vai ser só esse? Não vai ter a pizza? Gente, um queijo. Sabe aqueles queijos que é furado? Eu até derrubei o queijo para ninguém comer, para eu comer ele sozinho, né? Deixei cair na mesa assim. Eram uns negócios que eu falei, gente, o que é isso? E meu paladar não era daquele lá não, mas eu já fiz pedidos para ela já, porque eu gostei daquilo. E nós vamos comer assim, gente. Nós vamos comer bonito assim, sim. Porque esse ano é novo, é tudo novo. Nós vamos fazer igual Isaías, olhar, elevar os olhos, porque a gente se prende aqui, ó. A gente fica muito preso aqui, ó. Tá na hora de olhar para o alto, tá na hora de olhar para as coisas do alto, tá na hora de olhar aquilo que o Senhor prometeu e falar, Senhor, envia-me a mim. De que forma tem que ser? Me envia. Tô eu lá e a Karina treinando, a Karina jogou a toalha facinho, né? Aí ficou assim, ó, na transversal, eu aqui, olhando pra Karina aqui, igual o Éder, só tinha um aparelho aqui no meio, e eu lá. E aí a Karina me incentivando, continua, e eu lá. Continuando. Aí de repente meus olhos bateram nos olhos de uma moça que estava sentada. Ela falou alguma coisa que eu não sei o que foi que ela falou. Aí eu tive que chegar perto, porque eu sou surda. Cheguei perto dela. Ó, não deu 5 minutos. Ela contou a história dela todinha. O marido, 23% do coração funciona. Ela, TI, vamos orar para o povo de TI. Vamos, Jesus. Começou a perder cabelo. Começou a ter entrou numa crise, numa depressão, ficou muito mal, a ansiedade no nível hardcore, começou a destruir a casa, começou a viver um tempo diferenciado. Aí ela não queria brigar com o marido, porque a gente é boa nisso, né, gente? A gente precisa extravasar, que seja no marido, não pode ser outra pessoa, vai ser na mãe, no pai, não dá, tem que ser no marido. Então, ela querendo brigar com o marido, mas ela lembrava que só 23% do coração dele funcionava. Ela não podia brigar com ele. O que ela fez? Foi lá. Aí ela teve que ir pro médico, psiquiatra. 5 remédios. Ela foi lá, não podia brigar com o marido. Todos os remédios, e tentou se matar. 5 minutos de conversa. Ah, queridos, está na hora de nós jogarmos as redes. Tem um povo sedento, que só está esperando você parar e falar assim, pode falar. Porque primeiro você ouve, e o final é, você precisa de Jesus.
O final eu falei para ela, nossa, ela falando, eu falei, gente, vocês precisam de Deus, urgente. Já peguei meu celular e a Karina olhando para mim, falando, acabou o treino? E eu lá já no celular, ó, é essa aqui, ó. Aí lembrei do nosso videozinho que nós fizemos, como que vem do centro para cá. Fico olhando o vídeo, ó, fico olhando, pus o vídeo para ela umas 2, 3 vezes, tá aqui, ó, vocês precisam de Jesus. Chegou o tempo de nós jogarmos as redes. Encostou, fala. Sabe por quê? Você não sabe o que essa pessoa vai fazer depois que sair do teu lado. Você não sabe o que ela está pensando. Você não sabe o que Satanás está pensando para ela. Porque ele senta no trono quando nós não fazemos aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Tira ele do trono. Chega dele fazer mistureba na nossa casa. Chega das mentiras, tira ele do trono. Porque enquanto nós estamos só brigando entre nós, enquanto nós estamos acusando uns aos outros, ele está sentado e rindo. Quando der vontade de brigar, olhar para o Éder assim, ó, uma vontade de brigar, uma vontade de falar, eu tenho que virar e falar, ah, Satanás, sai daí. Toda vez eu ameaçava a Pietra e Isabel e falava, gente, se vocês não arrumarem esse quarto, eu vou fazer um vídeo e vou jogar nas redes sociais. Eu vou pôr nas redes sociais, vocês vão ver. Gente, nem essa ameaça funcionava. Aí eu entendi que eu tinha que virar. Ah, Satanás, você não vai mais trazer confusão e nem bagunça. Está na hora da gente apontar o dedo na cara dele, sem medo, e dizer, pode bater retirada, porque o Senhor, eu vou olhar para o alto, que é de lá que veio o socorro. Eu vou adorar, que é assim que se tem que fazer, porque nós cantamos o louvor quando nós adoramos. As paredes, elas vão se mover. Ela vai se mover de tal forma, ela vai balançar de tal forma que os vizinhos vão vir para ver o que está acontecendo. Nós precisamos compreender isso. O Senhor nos chamou para viver um tempo novo em 2025. É tempo de entregar tudo aquilo que te fez carregar, arrastar corrente em 2024. É tempo de entregar e falar, Senhor, está aqui, eu não quero mais. Acabou. Finalizou em 2024, no dia 31. A partir de hoje não mais. Eu não vou mais viver isso. E aí ele tirou aquela brasa e tocou os lábios dele. E quando tocou, ali começou o chamado dele. Quantas vezes o Senhor te tocou? Quantas vezes ele trouxe fogo sobre a tua vida? Quantas vezes você entrou em adoração e você sentiu o fogo do Senhor? Por que nós agimos e andamos como se isso nunca tivesse acontecido com nós? Por que a gente finge que a gente não conhece Ele? Por que a gente finge que a gente não sabe quem Ele é? Não sabe do que Ele é capaz? Por que a gente insiste em fazer essas coisas? Sendo que quando nós declaramos Pai, Ele ouve e Ele sabe quem você e eu somos. Está na hora de você saber o que Ele tem sobre a tua vida e o que Ele quer sobre a tua vida. Está na hora de 2025 você olhar para Ele e falar, Senhor, é contigo agora, porque eu já tentei demais. No momento da dor dele, houve uma visão transformadora capaz de mudar a história e ele foi sarado. A atitude dele de se achar impuro reflete sua consciência da santidade divina. Nós somos impuros e seremos até o fim. A Bíblia fala que não há quem não peque, mas todos os dias nós lutamos contra o pecado. Todos os dias a gente tem que entregar para Ele. Todos os dias a gente tem que declarar. E agora, para finalizar, minha pergunta é: o que você tem enfrentado tem feito você ver o Senhor? As lutas que você tem encarado tem feito você ver o Senhor? O que você tem visto da parte dele tem te modificado, tem te curado, tem te colocado de pé, pronto para fazer a vontade do Senhor? Porque quando eu vejo o Senhor, as coisas precisam mudar.
Quando você vê o Senhor, as coisas precisam mudar. E esse ano de 2025, Deus quer mudar o nosso rumo, quer tocar os nossos lábios e começar a mudar a nossa história, iniciando por aquilo que nós falamos. Está na hora de nós declararmos o que nós vamos viver, declarar o que a nossa casa vai viver, declarar o que os nossos filhos vão viver. Independente de crises, terreno, o governo de Deus continua inabalável. Não importa o que nós estamos passando na terra, a realidade do céu é outra. Está na hora de nós vivermos e trazer para a terra aquilo que é a realidade do céu. Está na hora de nós tocarmos a palavra do Senhor. Existe uma parte que fala assim, que Isaías viu as abas das vestes, e as abas dos reis vencidos eram adicionadas no manto do rei vencedor. E esse rei que nós servimos, ele é tão vitorioso, queridos, que ele está lá no terceiro céu. O primeiro céu é esse que a gente vê, os pássaros, as nuvens, os aviões, os helicópteros passando. O segundo céu está lá onde as potestades ficam tentando impedir os nossos projetos de vir. E o terceiro, onde ele está assentado, de lá disse que as abas tocam a terra, chegam até a terra, porque toda batalha que nós vencemos com ele, algo é projetado ali nas abas dele. Só de tocar, lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu tão somente tocar nas abas, lá no finalzinho eu vou ser curada. Para nós vivermos aquilo que Deus tem, nós precisamos conhecer a palavra dele. Essa igreja, eu vejo, como eu sou, eu gosto de história, eu gosto de contar história. Então toda vez que eu vou ministrar, eu gosto de vir com um pano de fundo de uma história. E eu percebo que todo mundo que ministra faz a mesma coisa. Todo mundo vem com um conhecimento de palavra. Aproveita o lugar onde o Senhor te plantou. Aproveita para aprender mais do Senhor. Porque quando eu sei o que eu posso declarar, eu sei onde é que eu vou, e isso muda a minha história. Quem entra debaixo da proteção desse rei poderoso e vitorioso estará sob sua guarda. Quem toca na palavra desse rei, quem assume e obedece às palavras desse rei, tem uma vida de cura e redenção. Salmo 119 fala assim, 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te buscarei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Precisamos tomar posse da palavra do Senhor, precisamos entender a palavra do Senhor, precisamos compreender o que está escrito. Quando eu abro o livro como se fosse apenas um livro, ele não faz nada, não muda nada, mas é um livro que ele se revela, que o autor se revela de noite. Se nós buscarmos, ele vai se revelar e ele vai nos ensinar, pois precisamos tocar na tua palavra. Assim como os serafins estavam adorando a Deus e declarando que ele é santo, santo, santo. Quando Jesus está sendo adorado em um lugar, aquele lugar enche de glória. Nós precisamos ver a glória do Senhor dentro da nossa casa. Nós precisamos colocar adoração. Queridos, não é porque eu não canto, eu não estou no louvor porque não me dão oportunidade, porque senão eu estaria. Mas eu preciso, quando eu vou buscar o Senhor, eu preciso ligar lá o meu celular e colocar um louvor, porque o louvor, ele vai mexendo no ambiente, o louvor vai nos fazendo buscar e adorá-lo. É necessário a gente buscar essa adoração, é necessário a gente ouvir esse ambiente sendo cheio da glória de Deus. É necessário a nossa casa ser cheia da glória de Deus, é necessário. Quando
Quando entregamos nossa fraqueza, somos tocados para algo maior. Provoque a glória de Deus, adore com intensidade. Está na hora de fazermos tremer o alicerce com nossa real adoração, com a pureza do nosso coração. A brasa tocou os lábios dele. Hoje é o dia que a brasa do Senhor vai tocar os teus lábios. Eu não sei o que você precisa confessar ao Senhor, eu não sei qual é o teu medo, eu não sei o que é que tem impedido você de viver os planos. Hoje é o dia que essa brasa vai nos tocar. Hoje é o dia de colocar tudo nas mãos do Senhor. Aleluias. Então é ano, resumindo, 2025, ano de confessar para Deus as impurezas do coração, ano de entregar as nossas fraquezas, ano de descobrir talentos novos. Há talentos novos do Senhor sobre as nossas vidas. Está na hora do coxo andar. Está na hora do cego enxergar no nosso meio. Está na hora de haver movimentos novos. Está na hora de curas novas, de renovos novos. Está na hora de nós olharmos e identificarmos onde o diabo está agindo. Está na hora de olhar para ele nos olhos e dizer: chega. Está na hora, é tempo de vivermos os planos do Senhor. É tempo de nos rendermos. Se coloca de pé. Eu não sei o que tem sido a tua fragilidade, mas hoje é o dia de apresentar e entregar ao Senhor. Aleluias.